no livro de Ruth, capítulo 1, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 8º livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Depois vem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e assim sucessivamente. Alguém quer continuar? Em nome de Jesus, amém? Vamos abrir lá então Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17. Glória a Deus. Antes da gente ler, olha para essa pessoa, como já disse aqui nessa noite linda que está do seu lado, e diga assim para ela: hoje o luto vai terminar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe, que me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Que me faça assim o Senhor, se outro tanto, se outra coisa não seja a morte que me separe de ti. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te adorar nessa hora. Nós queremos, Senhor, engrandecer o teu nome, ó Deus, e dizer ao Senhor que tu és santo, ó Pai, e que não existe ninguém, nada, Pai, maior do que o Senhor, ó Pai. Ó Pai, nos colocamos na posição de servos nessa hora. Nos colocamos na posição de filhos nessa hora, ó Pai, porque o filho, Senhor, a ovelha ouve a voz do bom pastor, ó Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, vai rodeando este arraial, vai colocando anjos guerreiros, Senhor, para passear em redor desta igreja. Ó Deus, no nome de Jesus, nós declaramos que toda ave de rapina, todo espírito, Senhor, de distração, ó Pai, ó Deus, vai ser repreendido no nome do Senhor dos Exércitos agora. Deus, torna nossa mente cativa em obediência ao que o Senhor vai falar conosco através da tua palavra nessa noite. Ó Deus, pois hoje é um dia especial, hoje é o dia em que nós lembramos do sacrifício que o Senhor mandou teu filho para que fizesse ao nosso lugar, ó Deus, e nos trouxe a libertação do cativeiro, ó Deus. Ó Pai, nos abençoe, nos ajuda nessa noite, ó Deus, e usa, Senhor, este vaso de barro para que a excelência da glória seja somente tua neste lugar. No nome de Jesus que nós oramos. Senta dando glória a Deus. O tema dessa mensagem é fidelidade. Glória a Deus. Eu quero falar nessa noite de fidelidade. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Olha para esse irmão que está do seu lado e pergunta: você é fiel? Você é fiel? Amém? A biografia de Ruth se resume nos 4 capítulos do livro que leva o seu nome, né? Ruth, ela não comandou uma guerra e nem profetizou como Esther. Como Débora. Ruth, ela não se tornou rainha, né? E nem trouxe livramento na vida do seu povo como a rainha Esther. E nem foi mãe de Isaac, sendo então esposa de Abraão. Ruth também, ela não gerou Moisés como Joquebede, que conhecemos na palavra de Deus, né? E nem foi uma mulher que enfrentou uma situação de estar à beira da morte, como a
Abigail, ao ponto de se tornar rainha, sendo esposa de Davi, né? Mas a sua postura, a sua trajetória diante das suas escolhas e a sua decisão fizeram da vida de Ruth um marco na vida do povo de Israel. Uma mulher que se tornou avó de Davi. Quando nós vemos na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, Ruth, ela entrou na história, ela entrou na genealogia de Jesus, se tornando então parte, né, da família do nosso Senhor Jesus Cristo Nazareno. Glória a Deus. A história de Ruth começa assim. A palavra de Deus diz, aqui no capítulo 1, começa a história de Ruth, descrever e desenrolar a história da vida desta mulher, na qual nós vemos ali que Belém, né, um homem por nome de Elimeleque, a palavra de Deus diz que ele sai da sua terra, que era Belém, e desce para as terras de Moabe. Por quê? Porque a palavra de Deus diz aqui no versículo em diante do primeiro capítulo que havia fome em Belém. Para quem não sabe, fome de pão. Para quem não sabe, Belém significa a casa do pão. É interessante essa história é uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia. É interessante a gente ver que falta pão numa padaria, não é verdade? Você chega de manhã para comprar o seu pão, né? A padaria está liberta, não tem pão, faltou pão aqui hoje. Não é interessante? A Bíblia diz que havia fome de pão em Belém. Agora eu vejo este homem Elimeleque descendo para Moabe, né? Quem não sabe, para quem não conhece, essa história é muito conhecida por todos nós. Tanto os moabitas como os amonitas, eles eram irmãos de sangue de Israel, mas também eram inimigos número 1 do povo de Deus. Deus, ele tinha amaldiçoado esse povo. Deus, ele tinha rejeitado esse povo. Moab era um povo politeísta. Isso significa, eles adoravam vários deuses, né? Eles se prostravam a vários deuses, e o Senhor tinha amaldiçoado essas terras. Deus tinha amaldiçoado esse povo. Eles eram filhos daquele incesto que houve entre Ló e as suas duas filhas, quando aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra. Irmãos, preste atenção. Agora eu olho para a vida de Elimeleque. Eu fico imaginando dentro do meu coração, a primeira vez que eu li essa história, eu fiquei imaginando como é que pode um homem que nasceu no judaísmo, que aprendeu sobre o Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, que sabia decor, que cresceu aprendendo as leis e os mandamentos do Senhor dentro da casa do Senhor. Agora eu vejo esse homem, que ele desce, por causa que havia pão em Belém, havia uma crise naquele lugar, aconteceu uma crise, ele não suportou, sem ele questionar Deus, sem ele pedir uma direção para o Senhor, porque todas as vezes que fazemos algo sem pedir direção para o Senhor, e muitas vezes pedimos direção para o Senhor, mas não sabemos esperar a resposta. Muitas vezes nós falamos, Senhor, fala comigo. Aí você imagina que é aquilo mesmo, que é quando nós colocamos algo no nosso coração para fazer. Alguém já teve um filho rebelde? Graças a Deus que aqui ninguém teve, amém? Nem eu. Então funciona assim, o filho rebelde, ele é assim, mãe, eu quero pai, eu quero ir em tal lugar. Você fala assim, ele nem espera a tua resposta. Quando você dá a resposta, ele já foi, tá entendendo? Ele nem esperou dizer assim, ó, você vai ou você não vai. Apenas ele anuncia, eu quero fazer alguma coisa. Então ele não espera o pai nem a mãe autorizar. Elimeleque foi esse homem, né? Eu não sei qual é a crise que você passa na sua vida.
Eu não sei qual é o problema que tem existido e persistido talvez na sua vida. E Satanás muitas vezes aproveita das nossas fraquezas. Ele aproveita do momento de crise porque ele te conhece. Ele sabe quem é você. Ele conhece também, assim como Deus nos sonda e nos conhece, como diz Salmo 139. A palavra do Senhor diz que o diabo conhece a gente também, porque ele teve mais de 6.000 anos desde o Éden para rodear o homem, para estar ao derredor. Porque a palavra diz em Salmo 34 que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e o temem. E ao derredor está os nossos inimigos. Então não pense você que só está com o anjo do Senhor ali. O diabo está nem me vendo. Satanás, ele tem todo o tempo para saber quem é você. Ele conhece as expressões do seu rosto quando você está brava, quando você está maquinando alguma coisa ruim, ou quando você está pensando alguma coisa. Ele conhece o teu olhar. Ele é perito, ele conhece a palavra muito melhor que qualquer mestre na palavra. Ele é teólogo formado, porque na verdade o que está escrito aqui, ele não leu, ele vivenciou todas as escrituras desde o princípio da existência. Está entendendo o que Deus está querendo trazer aqui? E Satanás conhece a minha vida, e o Senhor sabe das minhas fraquezas, e ele também. Então Satanás conhecia a fraqueza de Elimelec, né? Houve pão em Belém, falta de pão. Houve crise de fome naquela terra. Imagina uma terra que mana leite e mel, falta pão, falta água. E ele não questiona Deus. Simplesmente ele arruma a mala dele, pega Noemi, pega Malom e Quileon, seus 2 filhos que eles tinham, e desce para Moabe, a terra da maldição. Eu não sei se você está aqui nessa noite, está pensando, né, em desistindo e está desanimado no seu coração, pensando muitas vezes, vou ficar um tempo em casa, porque, não é verdade? A gente pode ser crente em casa também. Já viu alguém dizer isso? Dá para ser crente em casa, eu leio a Bíblia, eu oro. Jesus vem buscar a igreja. Jesus vem buscar a noiva reunida, a igreja invisível. Não existe igreja, só uma pessoa é igreja, porque a Bíblia diz que onde está 2 ou 3, que o Senhor está reunido. Aleluia! Quando estamos em 2 ou 3, nós estamos reunidos no nome do Senhor, aí o Senhor desce. Se você está na sua casa com o teu marido, que seja com quem for, e você está ali orando, o Senhor desce naquele lugar. Glória a Deus. O Senhor vem buscar a igreja invisível, e essa é a igreja invisível. Glória a Deus. Então ninguém pode falar para mim que pode ser crente, porque nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e eu sou o corpo. Eu sou o braço, você pode ser a perna. Está entendendo? Amanhã, se eu cair, você pode me levantar, porque a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, porque um cordão de 3 dobras não pode se quebrar tão fácil. Sabe o que significa isso? Muitos tiram essa passagem para fazer casamento, né? Como um casal, mas isso é a igreja do Senhor. Também é usado para isso, para o matrimônio. Já fiz um casamento uma vez e eu usei essa passagem, mas o Senhor fala dessa passagem como eu e você somos o corpo de Cristo. Porque eu sou o braço, você é a perna. Amanhã depois que eu cair, você me segura e me levanta em nome de Jesus. Você vai na minha casa, você faz uma oração comigo, você me levanta, você dá uma palavra para mim, e você me esquenta e me coloca eu de pé. Glória a Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Eu não posso ter uma igreja só na minha casa. Então o Senhor diz para você, eu não sei qual é a crise que você está passando, qual é o problema que você tem enfrentado, mas o Senhor diz nessa noite, fica em Belém. Não saia de Belém. Fica em Belém, porque independente da crise, eu vou te sustentar.
diabo fez propostas para você. Pode ter feito propostas para você. Porque as terras de Moabe eram muito baratas. Sabe por quê? Porque ninguém queria. As terras de Moabe eram amaldiçoadas. Aquele lugar era conhecido como maldição e ninguém queria. Os moabitas. Então foi feita uma proposta, e eu imagino que Elimeleque era um homem materialista. Ele viu uma oportunidade, ele aproveitou um gancho para sair daquele lugar como uma desculpa e falar: eu vou para tal lugar porque lá tem mais, lá tem condições, lá tem jeito, lá eu vou prosperar, lá eu vou crescer. Deus diz para você: essa crise vai passar, o tempo da falta de pão vai passar. A proposta que Deus tem para você aqui hoje, se você ficar em Belém, Deus tem o melhor para você. Afinal de contas, existem pessoas muito mais bonitas e mais importantes que eu e você, que podiam estar ocupando esse lugar que você está sentado, mas Deus achou graça na tua vida. O Senhor olhou para você e disse: é você, eu te escolhi, eu te chamei, te sentei nessa cadeira e te coloquei como príncipe, te coloquei como princesa. Você habita na terra que mana leite e mel. Este lugar mana leite e mel. Você serve ao Deus Todo-Poderoso, que tem olhos de ver, está como chama de fogo. Você não está vendo ele, mas ele está aqui. Está como chama de fogo neste lugar, nessa noite. O ouvido dele não está surdo para que não possa ouvir. A palavra de Deus diz em Isaías 51 que o seu braço não está encolhido para que não possa estender. Deus está aqui fazendo uma contraproposta na sua vida nessa noite. Permaneça neste lugar, permaneça na casa do Senhor. Glória a Deus. Só mais um pouquinho. Somos eleitos, somos escolhidos do próprio Deus. Glória a Deus. E você sendo princesa, você sendo príncipe do Senhor. Uma princesa, um príncipe é filho de quem? Do rei. O seu Senhor é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que está acima de tudo. Ele é acima de todo governo. Todo governo, seja espiritual, seja na terra, Deus está acima de todo o governo. Glória a Deus, amém? E ele parte para Moabe, a terra da maldição. Eu quero que você, juntamente comigo, eu disse isso ontem, eu quero que você, juntamente comigo, para pensar no coração de Noemi. Né? Se a gente estudar de fato a vida de Noemi, Noemi era uma mulher calada, mas enfim, ela era uma mulher feliz dentro do seu interior por servir ao nosso Deus. Naquela época, uma mulher judia jamais poderia ter força de expressão como eu e você tem. Jamais poderia abrir a boca como eu e você abre, não é? Quando o nosso marido fala alguma coisa, você já logo fala e responde. Não é verdade? O negócio é o seguinte, amado, né? Quero falar aqui porque fica ruim. Não é verdade? Então, naquela época, uma mulher, o valor da mulher era muito pequeno. O seu valor equivalia se ela gerasse filhos ou se ela não gerasse. Se ela gerasse filho, ela seria uma mulher de valor. Mas se ela não gerasse, ela seria desprezada, não é? Ela seria desprezada. Então uma mulher judia jamais ela poderia se levantar dentro da sua casa, diante de uma situação. Se o marido falasse assim: nós vamos entrar dentro de uma fornalha, eu vou queimar toda a família, ela tinha que morrer queimada e entrar calada e não falar nada. Não tinha força de expressão. Mas Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos, amém? Jesus veio para dar liberdade
para a igreja do Senhor, amém? Só estou aproveitando o gancho da mensagem, mas Jesus veio para nos libertar. Jesus nos aceitou, nos valorizou, e hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Jamais uma judia podia estar com o microfone na sinagoga trazendo a palavra. Hoje nós podemos fazer isso, porque o nosso Senhor nos fez livre. Glória a Deus. Você é livre, você tem força de expressão, você pode estar aqui nesse lugar, você pode dar um glória a Deus, você pode gritar aleluia, você pode levantar suas mãos, você pode falar livremente com o seu Deus e com o seu marido, é lógico, de uma forma sábia, né? Glória a Deus, amém, aleluia. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero que você imagine aquele povo naquela terra, né? E ali estava Elimeleque, ali estava Noemi, mas passa um tempo. Eu quero te falar que passa o tempo que passar, todo desvio tem uma consequência, toda desobediência tem uma consequência. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher algum dia. Passa o tempo que passar, se você plantar uma semente, pode até demorar, e você até se esquecer. Talvez você pode até falar, por que eu estou passando por isso? E você nem lembra que foi uma plantação sua lá atrás, e hoje você está colhendo. A palavra de Deus diz que nós temos nas nossas mãos bênção e maldição, a semente da bênção e a semente da maldição. Mas o Senhor diz em Êxodo através de Moisés: escolhe hoje quem vocês querem, se vocês querem a bênção ou se vocês querem a maldição. O Senhor diz: escolha uma bênção, escolha plantar uma boa semente. Irmãos, estava lá, e Deus vai tendo misericórdia de uma pessoa como essa, como Elimeleque. Deus vai usando seus profetas, Deus vai falando, Deus fala na palavra, Deus fala no louvor, Deus fala através de um irmão, e Deus vai falando, Deus vai dando corda, como diz o ditado, não é verdade? Porque Deus, Ele é amor, Deus, Ele é paz, Ele é longânimo, é benigno, glória a Deus. Mas o nosso Deus também é justiça, Ele é justo, a sua balança tem um peso e uma medida. Deus não nos julga além do que merecemos, mas até onde merecemos. Deus não nos castiga além do que merecemos, mas até onde merecemos. E eu acredito que Deus deve ter falado com Elimeleque, mas ele não tinha consultado ao Senhor. Eu quero que você preste atenção nas consequências da vida dessa família. Aleluia. Todo desvio tem um preço. Todo desvio existe um preço. Talvez você está pagando algum preço. Não estou dizendo aqui, nem julgando a vida de ninguém. Eu estou falando que o Espírito Santo está colocando na minha boca, glória a Deus. E nem prego mensagem para ninguém, eu prego para a igreja do Senhor, amém? Talvez nós pagamos algum preço na nossa vida. Por quê? Porque nós nos desviamos por um momento, em alguma situação, e aí vem as consequências. Ah, irmã, mas eu sou crente, lavado, remido, meu Senhor Jesus me perdoa e me purifica de toda injustiça. Isso é verídico, está na palavra do Senhor em João capítulo 1, versículo 8 e 9. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça que praticamos. Mas é irrevogável, a lei da semeadura é algo irrevogável. Meu irmão, se você plantar arroz, não tem jeito. Alguém que mata, que comete crimes abomináveis diante da sociedade, ele pode até se converter, igual ouvimos alguns irmãos, alguns que já pregaram e testemunharam aqui na frente, mas foi lá para a cadeia para pagar a pena. Teve que ir lá, se converteu, mas teve que ir para dentro da cadeia, cumprir a pena,
porque existe uma consequência pelo que praticou. Eu não sei o que você está sofrendo, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor diz nessa noite que o sangue dele vai te purificar, amém? O sangue carmesim de Cristo. Olha só, Elimeleque chega com a sua família aí no Moab, e de repente o que acontece? Algum dia alguém faz uma visita. Não era ninguém de Belém, não era o compadre, não era a comadre, né? Não era o rei daquele lugar, não era o primo, a tia. Alguém que quando chega e bate na tua porta, preste atenção no que Deus está falando aqui nessa noite. Você não dá tempo de você se arrepender, não dá tempo de voltar para Belém, não tem como, não dá tempo. Cala a tua boca, fecha e deixa você gelado. Conhece ela? Alguém já ouviu falar da Dona Morte aqui? Pois é, ela mesma. Pois é, quando ela chega, meu irmão, minha irmã, não dá tempo de reconciliar com Deus, não dá tempo de fazer aquilo que Deus pediu para você fazer na obra dele, porque já foi, não tem jeito. Elimeleque morre. Aí eu espero que Deus estava esperando, eu imagino que Deus estava esperando que Quileão e Malom, os dois filhos de Elimeleque, juntamente com Noemi, volta, porque Elimeleque morre. Malom e Quileão casa, um casa com Orfa, uma moça, e a outra casa com Ruth, que é Ruth que falamos essa noite sobre Ruth. Eles se casam com mulheres moabitas, na qual Deus tinha condenado para que os filhos dele não se casassem com mulheres da terra de Canaã, com as moabitas, mas eles se casaram. Já praticaram um erro aqui, ó. Já estava também se desviando, fazendo a mesma coisa do próprio pai. E a palavra de Deus diz que ainda depois da morte de Elimeleque, eles permanecem ainda durante mais 10 anos na terra da maldição. Meu irmão, eu acredito que se Elimeleque tivesse morrido, Malom e Quileão falasse assim: mãe, porque papai morreu, nós somos, então nós que damos continuidade à nossa família, vamos tomar uma decisão aqui, vamos voltar para a casa do Senhor, vamos sair da terra da maldição. Mas não, eles continuam praticando o mesmo erro do pai. Eu não sei o que você está fazendo na sua vida, se você continua praticando o mesmo erro que seu pai, que a sua mãe praticou, a sua descendência praticou, porque meu pai era assim, minha mãe fez assim, eu também vou fazer. Peraí, ei, a maldição que existia na minha vida e na sua, na minha família, já foi quebrada no nome de Jesus. Hoje eu tenho que seguir a conduta do meu pai. Hoje eu tenho que seguir essa conduta que está escrita aqui, ó. Essa aqui é a minha família. O sangue de Jesus, Jesus é meu irmão e Deus é o meu pai. Eu tenho que seguir os bons exemplos do meu irmão mais velho, que está aqui nessa noite, que está sentado nessa mesa, que vai participar daqui a pouco desse cálice, desse pão. Ele vai partir esse pão. Passa 10 anos. O que acontece? Morre Malom e Quileão. Sobra 3 viúvas na casa. Noemi chora de rasgar a alma. Passou tempo, Noemi chora, desesperada. Depois de chorar bastante, vestida de luto, Orfa vestida de luto, Ruth vestida de luto. O que acontece? Ela chama as noras e diz assim: filhas, eu já sou velha, não tenho mais nada para oferecer para vocês. Se eu pudesse engravidar e tivesse filhos hoje, quando os meus filhos crescessem, vocês estariam já velha para eles, não teria como. Eu não tenho mais filhos para dar para vocês, porque naquela época tinha-se um costume, quando eu me casava com um rapaz de uma linhagem e ele morresse, o irmão mais novo teria que casar comigo. Eu não poderia ficar sem proteção, então ele teria que casar comigo.
E Noemi diz assim: não tem como eu dar continuidade a isso. E a palavra de Deus diz que ela olha para as luzes e fala: olha, volta para a casa dos seus pais, volta para a casa dos seus deuses, para os seus deuses, para adorar os seus deuses. Órfã, a primeira nora, imagino, né, vamos dizer assim, ela abraça Noemi, ela chora, dá um beijo na face de Noemi, e ela pensa que seu raciocínio humano, ela fala: realmente essa velha tem razão. Eu fui, tô indo, vou lá voltar para a casa dos meus pais. O que ela tem para me oferecer hoje? Nada. Ela não tem mais nada para me dar. Aí Órfã vai embora. Aí Noemi olha para Ruth e diz assim para Ruth: filha, volta você também para a casa dos seus pais, volta para os seus deuses. Olha lá, sua cunhada já foi, você não vai? Aí Ruth olha para Noemi e fala assim: olha, não insista comigo, não adianta você insistir, porque eu não vou me apartar de você. Ei, Noemi, aonde você for eu vou, o que você comer eu como. O seu Deus a partir de agora será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Aonde você babar, aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você morrer, eu vou morrer. Onde você foi enterrado, você também. Irmãos, sabe o que Deus trouxe ao meu coração essa semana? Fidelidade na hora da amargura, fidelidade na hora da crise, fidelidade na hora que as coisas ficam pretas, porque é muito fácil ter amigo na hora da bonança, é muito fácil ter amigo quando as coisas vai tudo bem, é muito fácil quando você faz um churrasco, quando você faz um banquete, aí todo mundo vai. Glória, vamos lá. Não é? Nós vemos a história do filho pródigo. Enquanto ele tinha dinheiro, era rodeado de amigos. O dia que o dinheiro acabou, cadê os amigos? Foram todos embora. Não tinha ninguém para dar um pedaço de pão. Como você sabe disso? Eu sei, porque ele teve que procurar trabalho. Ele comia as bolotas que os porcos comiam. Ele sentiu o desejo de comer aquilo que os porcos estavam comendo, porque ele sentiu fome. Não tinha ninguém que pudesse dar um pedaço de pão para ele. Provérbios 17 diz: em todo tempo amo o amigo, mas na hora da angústia nasce o irmão. É na hora da tristeza, é na hora quando as coisas tudo se perde, é na hora quando tudo vai mal, é na hora quando não tem mais nada para fazer, quando não tem um pedaço de pão na sua casa, quando você está endividado, quando você passa por enfermidade, quando você está passando por uma crise, ou espiritualmente, que você vai ver quem é e quem não é. Porque Noemi teve o privilégio de ver isso. Órfã beijou e disse: tchau, tchau, fui. Mas Ruth, Noemi, gente, será que Ruth era Pinel? Será que Ruth ficou louca da cabeça? Que Ruth esperava de Noemi? Gente, ela ia sair do país, da terra dela, da proteção dos pais dela. Ela ia sair do conforto que ela tinha, porque ela tinha todo o direito de voltar para a casa dos pais. Aleluia. Ela ia sair dos costumes dela e para uma terra que ela não conhecia ninguém, ela não sabia quem era, mas ela foi para lá. Sabe o que eu vejo isso? O amor de Deus derramado sobre a vida de Ruth. Eu vejo que Noemi não era simplesmente uma mulher, não era Marta, como os ouvimos aqui de manhã através do pastor Márcio. Noemi era uma missionária dentro da sua casa. Noemi era uma mulher que evangelizava, que dava o seu bom testemunho. Aquela mulher tinha um testemunho de vida, para que Ruth tomasse essa decisão na hora da amargura, ao ponto de falar assim: jamais eu vou deixar você, jamais
com você na minha vida, eu não te solto, não insista. Você tem um amigo assim? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala: você tem alguém assim? Eu digo para você que você tem. Você tem. Ele está aqui. Ele não te larga. Passa o que você passar, sofre o que você sofrer, Ele não te solta. Ele está com você na hora da angústia, Ele está com você na alegria, Ele está com você na enfermidade, Ele está com você na escassez, na fome. Ele está ali. Quando você chora, que não existe ninguém que está ali para te abraçar, nem mesmo os da sua família. Jesus está ali. Você não vê, mas Ele está ali. Ele está ali acariciando você e dizendo: filha, filho, eu seguro na tua mão direita. Filha, filho, aquieta o teu coração, né? Às vezes tem palavras dentro de nós que nós pensamos que é pensamento, mas é o Espírito Santo ministrando ao nosso espírito. Aquele que é espiritual consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Irmã, o que eu faço com essas órfãs? O que eu faço com essas órfãs da vida que me abandonam? Que diz que é minhas amigas e não é, né? O que eu faço? Faz nada, abençoe ela. Porque Romanos capítulo 12, versículo 19, está escrito assim, na parte C do versículo: próprio Deus falando: minha é a vingança. Não é eu que vou vingar a vida de ninguém, não é eu que vou retribuir as pedradas, não é? Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7, o Senhor olha para mim e para você e diz assim: olha, eu tenho ouvido, eu tenho visto, e eu tenho conhecido as suas dores. Eu sei o que você passa. Pode todos não conhecer, mas eu sei as suas dores. Por isso eu estou aqui nessa noite falando ao teu coração. Estou dizendo para você que tu és meu. Eu amo você e tenho prazer na sua vida. E volta para Belém. Noemi tomou uma decisão sábia, e Ruth tem uma postura de filha de Deus. Ruth toma uma decisão muito inteligente e sábia. Nós sofremos muito por causa de decisões e escolhas erradas que muitas vezes fazemos, decisões precipitadas. Hoje eu parei com isso. Meu marido me ensinou muito. Mas antigamente eu era uma pessoa muito precipitada. Quando eu via, já fui e já fiz. Não tinha jeito, sabe? Eu não sou totalmente Pedro, mas tem um pouco de sangue aqui, né? Então quando eu via, eu já tinha feito, já tinha falado, já tinha ido. Aí pronto. E para consertar depois, não é? Então a melhor coisa que tem para não falar: irmã, não consigo, a língua de gravata. Não consigo, mas quando eu já falei, eu falo mesmo, né? Tem gente que é assim, né? Ai, mas eu falo mesmo, porque ó, eu falo a verdade. Cuidado com as verdades, fecha a sua boca. Cuidado com tanta verdade. Eu vi uma pessoa morrer no asilo sozinha, porque ela só falava a verdade. Eu falo mesmo, quando eu tenho que falar, eu falo. Segura essa língua. Você não consegue segurar porque é de gravata, já esticou, não tem jeito. Olha a gravata do pastor ali, do irmão Valdemar, do pastor. Não tem jeito. Põe essa gravata, colhe ela, não tem como. E agora? O que a gente faz? Davi, ele era meio assim. Como que você lhe garante isso? É fácil. Em Salmo está escrito assim, Davi falando: Senhor, ponha guardas nos meus lábios. Ele falou, Davi quando via já tinha feito e falado, né? Nós vemos lá em 1 Samuel capítulo 25 a história de Abigail, quando os rapazes voltou, falou assim: ó, Nabal disse assim: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Quem é isso aí com
Davi falou assim: quando Davi soube disso, o sangue ferveu, foi até o topo da cabeça. Ele pegou 400 homens, porque ele tinha 600, então ele deixava 200 para cuidar do acampamento. Ele pegou 400 dos mais fortes e falou para eles: afia a espada, porque até amanhã não ficará um só moço naquele lugar. Eu vou matar, eu vou acabar com a raça daquele povo. Sanguíneo. Irmão, não consigo. Eu sei, eu também não conseguia. Ainda estou tentando. Mas o Senhor diz assim, né? Davi diz assim: Senhor, ponha guardas na porta da minha boca. Senhor, que eu tenho orado essa oração, irmãos, há anos. Porque antigamente eu era tão simples, só pomba. Só entrava em rosco, né? Aí eu descobri que a minha oração não posso ser simples, só como a pomba. Eu tenho que ser prudente também como a serpente. Porque a serpente, ela é assim, ela olha assim, ela vê você de longe, ela sente o seu calor, não é? Não é seu cheiro, o cachorro é o cheiro. A serpente é o calor do ser humano ou de uma pessoa. Ela já se arma toda e fica em prontidão para dar o bote. Então, que em nome de Jesus, essa noite, você não venha ser só simples como a pomba, mas que você venha ser prudente como a serpente. Quando você sentir o calor de Satanás chegando por perto, que você venha se armar na palavra, se revestir do sangue do Cordeiro e pedir que Deus te guarde. Venha pensar antes de falar. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor venha nos guardar. Agora eu quero que você imagina Noemi e Ruth vestida de preto, porque naquela época, hoje a gente não tem muito mais respeito a isso, né? Mas não existe mais isso. Vestir-se de luto, ficamos de luto sim, né? 24 horas, glória a Deus. Pois a gente enxuga a lágrima, come o pão como Davi, já morreu, e dá glória a Deus, misturado com aleluia, agradece ao Senhor, porque em tudo dá graças, amém? Glória a Deus. Não adianta que nesses dias eu venho acompanhando uma pessoa pelo WhatsApp, venho orando por ela, e todas as vezes ela diz assim para mim, faz anos já, eu não consigo me conformar, eu choro todos os dias. Eu falei: meu amor, mas por quê? De eu fui na loja dela, ela disse isso para mim. Ela disse: porque eu não me conformo da minha mãe ter morrido. Pessoa crente dentro da igreja. Eu falei: mas a sua mãe não era cristã? Era. Minha mãe era uma pessoa cheia de Espírito Santo. Eu falei: mas ela está tomando chá com Abraão, glória a Deus. Ela está lá, irmão, comendo biscoito, tomando chá com Abraão, dormindo no Senhor. Já está comendo das delícias, já está provando o que é o céu. Não está no céu ainda, mas já está dormindo em Cristo. E você está aí chorando, irmão. Ela disse: não me conformo. Meu irmão, em nome de Jesus, tire esse luto do seu coração. Arranque essa tristeza. O que aconteceu na sua vida? Olha, aconteceu isso. Você está chorando, já faz anos ainda você está chorando. Talvez não é uma morte de alguém, mas uma situação que te aconteceu lá na infância. Ainda você está se lamentando por causa disso. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que a ira do Senhor dura só um momento. No favor está vindo, o choro até pode durar uma noite, mas a alegria tem que vir pela manhã. A alegria vem pela manhã. Glória a Deus. E quando elas entram e chegam em Belém, ninguém veio dar um pedaço de pão para elas. Ninguém veio abraçar e dizer assim: olha, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Noemi. Esperávamos que você voltasse mesmo, porque a gente estava te ama, a gente estava ali. A gente, como igreja, funciona assim, não é? A gente ora pelas pessoas se converter. Aí a gente vê um irmãozinho cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E a Bíblia diz assim para mim e para você: cuide daquele que está de pé para que não caia. Se ele caiu amanhã, o sangue de Jesus tem poder, mas pode ser um de nós. Cuide
Já vi crentes firmes ali, apontando o dedo e julgando, achando que é Deus na terra. Ninguém é super-herói. Nós somos carne e sangue. Deus não permite que alguém, porque aqueles, quando ele vê que é perfeito, ele vai transladar como Enoque. Ele vai subir numa carruagem de fogo como Elias. Ele não vai deixar aqui na terra. Sabe por quê? Porque santo e perfeito é só Deus. Isso não justifica você pecar. Isso faz com que nós venhamos cada dia ser mais santo, para que nós não venhamos ter que cair e ficar levantando. Mas muitas vezes alguém cai, e quando a gente vê na rua ou por aí, em vez da gente ir lá dar um abraço escralhotinho, não, a gente aponta o dedo. Não é? Os cristãos não é assim? Nós não somos assim? Ah lá, ó, fulano fez isso, olha lá, está desviado. Parece que a gente sente prazer em ver a pessoa lá fora. Enquanto isso, ficamos orando para que Deus encha as cadeiras. Nós temos que amar o nosso irmão, tem que sentir a dor dele, tem que sentir a falta, porque ele pode ser o meu braço direito. Mas não, isso não aconteceu em Belém. Como você prova isso, pastora? Eu provo mediante a palavra do Senhor. Porque Noemi e Ruth chegaram, não tinha nada para comer. E sabe o que acontece? Noemi já era velha, Ruth foi para a roça. Porque quem é crente não tem medo de trabalhar, não tem medo de roça, né? Ruth foi para a roça rabiscar espigas. Naquela época, os segadores das searas, dos campos, caía grãos no chão, e quem não tinha o que comer era permitido que fosse atrás daqueles que catavam as espigas e colhesse aqueles grãos para que comesse. E Ruth falou assim para Noemi: eu vou fazer isso, Noemi, eu vou batalhar. Eu não vou ficar aqui de braço cruzado, Noemi. E a palavra de Deus diz que Ruth foi. E ela passou de cedo até de noitinha, à tardezinha. Mas de repente, irmãos, para uma carruagem naquele lugar. Eita glória. Para uma carruagem. Desce lá um homem. Eu imagino que era bonito, né? Sei lá eu. Moreno ele era, porque naquela época não tinha pessoas claras naquela região, naquele país. Um homem forte, moreno, desce daquela carruagem. Aí eu fui ver o que significa Boaz. Alguns falam que é Senhor de todas as coisas até, mas depois eu fui pesquisar no hebraico o que significa Boaz. Boaz significa rapidez. E quando ele desce, ele foi muito rápido. Ele já olhou Ruth logo, glória a Deus, aleluia. E ele vê aquela moça linda lá no meio daquela plantação. Ele chama o seu funcionário, o seu secador, e pergunta: quem é aquela moça? É a nora de Noemi, uma moabita. Naquela hora, meu irmão, eu quero que você imagine a flecha de Jeová atingindo o coração de Boaz. Ele ficou apaixonado por Ruth. Quem que faz isso? Quem ia se apaixonar naquele lugar por uma moabita? É só Deus que pode fazer isso. É só o Senhor. Quem que poderia se apaixonar pelos gentios que não fossem judeus? Quem que se apaixonaria por mim e por você, que não tem sangue judeu, que não faz parte da linhagem lá atrás de Abraão? O próprio Jesus. Ele olhou para mim e para você. Ele se apaixonou por nós. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que morresse no seu lugar, no meu lugar. Ele se apaixonou por nós. E a palavra de Deus diz que ele perguntou, e o capataz lá, o rapaz que trabalhava na roça, disse assim: olha, coitada dessa moça, ela está desde cedo aqui, só foi um tantinho assim na casa dela e nem descansou, já voltou.
aquele sol quente, escaldante. E o Renildo, que trabalhava na roça, sabe disso. Aquele balaio assim, é balaio? Fala, Renildo. Que coloca assim na cintura para carregar, né? As coisas que vai pegar o algodão, né? E os milhos. Imagina aquele balaio na cintura, já pesando. Nem estava pesado, não tinha nada, né? Mas aquele balaio o dia inteiro na cintura, sem pegar, sem colher nada. Ela não tinha colhido nada o dia inteiro. Trabalhou o dia inteiro, não tinha pego nada. E aí Boaz chama e diz assim para um capataz, falou assim, ó, você vai na frente dela. Você vai na frente dela e você joga espigas. Não deixa que as vê. Senão depois você já sabe o que acontece, né? Você está lá dentro, eu estou acrescentando aqui, amém? Então joga as espigas na frente dela. Ó, gente, eu quero que você imagine aquele sol escaldante chegar de tarde, aquela decepção. Não é assim que você está? Trabalhou a vida inteira, 40 anos, não sei quantos vão trabalhando. E tudo que você planta, o dia inteiro no sol quente, aquele sol que dói a cabeça. E você olha o que você colheu com isso. Nada. Sempre trabalhou, sempre batalhou. Chegou até aqui. Tudo que você plantou, o que você colheu? Nada. Ruth também não tinha colhido nada. Ruth tinha força? Não. Mas ela tinha um desejo no seu coração. Deus não precisa de ninguém com força. Deus precisa de alguém que tem um desejo de adorar a Ele. Porque a palavra do Senhor diz em Salmo 37, versículo 4: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Sabe o que é deleitar? É adorar, se entregar. Não sou eu mais que vivo para mim, mas é o Cristo que vive em mim. Já ressuscitei com Cristo, eu morri e ressuscitei. Não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se é Cristo que vive em mim, o meu prazer é me adorá-lo. O meu prazer é me prostrar nos seus pés. E a palavra de Deus diz que Ruth, quando olha, ela fica toda feliz da vida. E ela começa a pegar as espigas. Aquilo que Ruth não fez o dia inteiro, vamos dizer em 10 minutos, ela colheu tudo que ela não colheu o dia inteiro. Aquelas roupas, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. Aquelas roupas denotavam uma marca de maldição. Mas a palavra de Deus diz em Isaías 53 que o nosso Jesus se tornou maldito por mim e por você. Toda maldição que existia na minha vida e na sua, Jesus levou sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos sarados do quê? Do nosso corpo físico, da nossa alma. Todas as dores que você tem, todo o sentimento de perda do passado, toda a marca do inferno, toda a marca que colocaram na sua vida e até hoje você sofre por causa disso. Jesus quer tirar essa noite toda essa marca. Uma moabita, uma maldiçoada. As pessoas olhavam para Ruth, a maldita, rejeitada por Deus. Mas o Senhor pega aquilo que não é. O Senhor pega aquilo que o homem despreza. O Senhor veio para quebrar o paradigma. Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio para tirar a marca do passado. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Não sei qual é a marca que tem em você. Eu não sei qual é a crise que você está passando hoje.
Talvez você por um momento, não, irmão, mas eu estou dentro da casa do Senhor, mas o teu coração está em Moabe. Talvez você está dentro da casa do Senhor, mas o teu coração está em Moabe, está longe da casa do pão. Deus diz nessa noite para você: fica na casa do pão. Independente da crise que você estiver sofrendo, a casa do pão está em crise, fica neste lugar, fica na casa do pão. Sabe por quê? Porque é temporário. Não existe deserto que Deus não esteja presente. Hoje tem maná, mas amanhã as cordonizes vão cair do céu na tua vida. Hoje você está comendo apenas maná, mas amanhã o maná vai terminar. Deus tem novidades de vida para você. O Senhor tem algo para realizar na sua vida. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Eu quero declarar em nome de Jesus, como a carruagem do nosso Senhor já chegou neste lugar. Quem desceu dela não foi Boaz, mas foi o Senhor dos Senhores. É o Senhor da seara, é o Senhor dessa igreja, é o Senhor da sua vida. E Ele olha para você nessa noite e diz para você: seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu tenho visto o teu esforço, eu tenho visto as tuas lágrimas, eu tenho visto que até fome tens passado. Fome de quê? De comida? Pode até ser, mas muitas vezes fome na alma. Mas o Senhor fala para você nessa noite: vou eu te sustentar nessa crise que você está passando. O Senhor está jogando, pedindo que os anjos coloquem a vitória na sua frente. Irmão, não aguento mais. Ruth também não aguentava. Olha, quem vai atrás dos segadores, quem fica atrás, Deus coloca lá na frente. Quem não se importa de ficar atrás, Deus coloca na frente. Quem não se importa de ficar no último lugar da fila, Deus coloca no primeiro lugar. Sabe por quê? Porque Salmo 103, versículo 7 diz assim: eu levanto do povo pequenininho, o pobre, eu tiro do monturo o que é necessitado, eu ergo e faço assentar com príncipes do meu povo. Deus está te levantando nessa noite, está te arrancando do pó, está te arrancando da necessidade que você está passando. Qual é a necessidade que você tem passado? Talvez não é material, mas é até espiritual, é emocional, é conjugal. Seja qual for a necessidade, tem um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Tem um Deus que tem olhos e vê, ouvido e ouve, e está aqui sentindo o teu clamor e a sua dor neste lugar. Arabaxeira da Gassuriande Candai, Aramande Calabassuriande Ixaramandega, Arexe
Espírito, Senhor. Ó Deus, de desânimo, Senhor, que por muitas vezes olha para a terra e só vê gigante. Mas, Senhor, eu quero declarar agora o Espírito Santo de Deus que se manifeste de uma forma sobrenatural nessa vida. Arranque toda tranqueira, todo pensamento. Senhor, tira todo o engano do coração, porque a tua palavra diz que enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Deus, em nome de Jesus, essa noite, tira, Deus, tira todo desvio que está nessa mente. Vontade de não ir para a igreja, muitas vezes tem vontade de ficar em casa. Ó Deus, arranca esse desejo do inferno, arranca dessa mente, arranca dessa alma agora. Deus, derrama, Senhor, a tua graça sobre cada um. Hoje é um dia especial, meu Pai. Deus, tem misericórdia de nós, que nós venhamos a nos prostrar e dobrar ante a sua santidade, e entender, meu Deus, que tudo que somos e temos, Senhor, é o Senhor quem deu. E se o Senhor tirar, também foi o Senhor quem tirou, Pai. Ó Deus, nós voltaremos para o ventre de nossa mãe, porque a tua palavra diz que nós nascemos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, quebra o laço do inimigo, corta a lança. Ó Deus, queima os carros de fogo nessa noite. Ó Deus, dá vitória para a tua igreja, dá vitória para o teu povo. No nome do Senhor dos Exércitos eu declaro, Senhor, que teu Espírito Santo Consolador venha de uma forma sobrenatural consolar cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus que eu oro e creio na vitória, pois a tua palavra diz que nós somos